Voltamos com o Horizonte Debate e hoje os nossos convidados fazem um panorama do mercado de trabalho e os seus efeitos na economia do país, no seu emprego, no seu bolso. Fabrício, no final do primeiro bloco, a gente estendia um raciocínio que havia começado com o Daniel sobre esse empresário colocar dinheiro para investir. É preciso fazer isso, né, para melhorar o emprego da Jaqueline, que nos perguntou agora com relação à qualidade do trabalho. No Brasil, temos uma lavoura de soja portentosa, a maior de todas, elegendo Blairo Maggi, ministro da Agricultura, um dos homens mais importantes do mundo em termos de influência econômica. Mas a gente transporta essa soja de caminhão. Como fazer investimento se a gente tem uma infraestrutura muito parca? Então, você pode analisar a falta de investimento por dois ângulos, né? Para complementar os três componentes da demanda: cenário externo, doméstico e governo, né? Ou pelo lado dos custos. Então, se você não pode atuar no lado da demanda, você reduz os custos. E o problema é que o custo no Brasil é muito alto, inclusive de infraestrutura. Então, você poderia fazer, né, políticas nesse sentido, de reduzir o custo do Brasil, que é o custo com burocracia, com uma série de coisas desnecessárias comparado aos outros países, ou mesmo em infraestrutura. O problema é que o Estado brasileiro hoje tem problemas de caixa, né, de déficit. Você não tem dinheiro para fazer isso. E aí a saída é você fazer com parcerias da iniciativa privada, só que ao mesmo tempo a iniciativa privada quer, de novo, uma garantia de retorno, e essas coisas têm que ser amadurecidas ao longo do tempo. Então, assim, você pode atuar reduzindo custos ou garantindo demanda. O Estado, que é o gasto, do lado ele não consegue gastar porque não tem receita e não consegue fazer as políticas de redução de custo. Mas tem outras coisas que ele pode fazer, que é inclusive de desburocratizar esse cenário econômico com o qual o empresário trabalha. Sim. Pamela, eu vou começar contigo de novo, pergunta do telespectador. A Júnia, lá do bairro Cidade Nova. Júnia, obrigado pela sua participação. Nos pergunta, está desempregada há 1 ano e ela pergunta o que fazer. Investe a economia que ela tem em um negócio. Eu acho que é legal, a Júnia já introduziu o assunto, né, da sequência daqui do programa, que é a questão da informalidade, da formalidade ou da informalidade. Pamela, investe no negócio, já que ela está parada há tanto tempo, ou ela continua procurando trabalho? Olha, obrigado, Júnia. Júnia, obrigada pela pergunta. É uma questão muito complexa. Ela tem que analisar muito assim, eu sei fazer algo? E o que eu sei fazer tem demanda? Então, assim, vamos pensar. A gente tem um grupo de pessoas desempregadas. Eu sei mexer com salão, né? Eu sou uma cabeleireira. No bairro que eu moro, tem muita gente trabalhando com salão. Como que tá? Qual que é o custo que eu tenho com isso? Eu tenho que gastar muito com material. Então, assim... Eu vou gastar muito num ponto, né? O ponto comercial. A alimentação vale muito isso, né? Eu vou atender em casa, eu vou atender a domicílio, eu tenho condições de fazer isso. Então, ela tem que analisar o que ela pretende fazer e se ela tem mercado para isso, porque senão ela pode perder o investimento dela. Mas não desistir de procurar o trabalho, ainda mais se ela tem uma qualificação, o mercado está aí. A gente entra numa crise e depois de uma crise a gente precisa voltar a consumir, então acaba que as empresas minimamente elas voltam a contratar. Sim. No pior dos cenários, alguma coisa vai surgir. Então, eu acho que ela deveria analisar esse ponto. Tem o mercado para isso, para ela não fazer um investimento e perder o dinheiro dela, mas também continuar na procura do Daniel, trabalho. Deixar esse dinheiro no banco é uma boa hoje com esse juro de 6,5%? Não, eu acho que banco já não é uma boa opção de investimento há muito tempo. Então, a gente pega a poupança aí rendendo 70% do CDI. Ela, historicamente, nos últimos 5 anos, ela não corrigiu nem a inflação. Então, a pessoa deixou lá o dinheiro durante 5 anos e não teve nem repôs o que ela perdeu de poder de compra. Então, já tem opções muito melhores, como títulos públicos do Tesouro Direto, que já são bem falados. Já tem empresas como a Monedas, por exemplo, que faz gestão de investimento para as pessoas. E tem a grande opção das corretoras, que muita gente já conhece, já está fazendo isso. Já tem até propaganda na televisão e muita gente indo para esse caminho. Desses bancos virtuais? Exatamente. Hoje, na mira dos grandes bancos, né? O Itaú querendo comprar a XP Investimentos, algo desse tipo. Exatamente. Vou seguir a pergunta da Júnia e a mesma coisa, assim. O que você acha dessa pessoa que hoje deixou de procurar emprego? E aí, assim, o sujeito que quando você deixa de procurar emprego, você não entra mais naquele índice do CAGED,
ou seja, você desaparece. Significa que você está numa boa quando você deixa de procurar emprego, o que é um cenário horrível, porque é aquele sujeito que ele deixa de ser o desempregado para ser o desalentado, ele deixa de procurar aquilo. Sim. O que fazer no caso da Júnia, Daniel? O que você pensa? É a Júnia que quer empreender, não é isso? É isso. Ela coloca o dinheiro dela nesse novo investimento ou ela continua esperando para ver se o emprego acontece? Eu, particularmente, gosto muito do empreendedorismo. Eu acho que quando você trabalha num negócio que é seu, assim, você vai trabalhar com uma qualidade, com um nível de esforço muito maior. O que eu sugiro muito é, se a pessoa não tem experiência na área, como ela vai validar aquela ideia de um jeito simples. Então, por exemplo, no exemplo de ser cabeleireira, por que ela não vai no salão e ganha um percentual do que ela faz e vê se tem demanda e vê se as pessoas gostam, e aí ela consegue testar aquela ideia sem colocar muito dinheiro. A partir do momento que está testando, tem uma demanda grande, pô, agora vai dar o próximo passo. Porque esse que é o risco de empreender, né? É o quanto você coloca. E eu gosto muito do empreendedorismo porque, nesse momento de desemprego, quando a gente pensa o custo de oportunidade daquela pessoa, é ou zero ou próximo de zero, porque ela não está abdicando de um salário. Então, é um momento que você vê muitos empreendedores muito bons nascendo num ambiente de desemprego. Pô, eu não tinha nada para fazer, fui fazer alguma coisa. O risco dele era baixo. Ele foi lá e tomou aquele risco e valeu a pena. Fabrício, há pouco tempo a gente fez um Horizonte de Debate, muito bom, por sinal, disponível nas redes sociais da TV Horizonte, em arquivo no YouTube, sobre a Revolução Industrial 4.0 e um formato novo de trabalho. Fizemos um ótimo Horizonte de Debate também com relação a esse mercado informal, o artesão, o feirante, aquele sujeito que tem lá um talento, ele tem algo fabril, belo na família dele, uma geleia de pimenta biquinho que ele encontra um mercado para poder fazer isso. Fabrício, você é pessimista com relação a esse cenário? O empreendedorismo, ele responde a essa demanda baixa pelo emprego? Ou estamos encrencados de todo jeito? Eu acho assim que quem tem vocação e tem um certo talento e que quer empreender pode fazer o que o Daniel falou. Eu sugeriria, só para complementar, que fizesse na forma de uma cooperativa, sabe, juntasse mais gente, porque aí o capital aumenta e você tem outras experiências e você pode suportar os baques maiores ao longo do tempo. Mas eu não acho que a informalidade é a solução para o mercado de trabalho. O que a gente percebeu no último tempo é que a taxa de emprego aumentou, o desemprego caiu por conta de que as pessoas partiram para a informalidade. Eu vou dar só um dado que eu li hoje, né? Em 2014 tinham praticamente próximo a 70 mil ambulantes no Rio de Janeiro, né? E a estimativa agora é que tem quase 450 mil pessoas trabalhando como ambulante no Rio de Janeiro. Então as pessoas não têm acesso ao mercado formal de trabalho e precisam viver, criar as condições materiais para viver e parte para a informalidade. Nem sempre a pessoa tem capital, como a menina que mandou a pergunta, para fazer um empreendimento. Às vezes você tem que se virar com o que você tem. E por isso que eu acho que a informalidade ela não é um caminho que vai solucionar esse problema do desemprego. Até porque a informalidade, em geral, a renda recebida nesse trabalho é menor e ela não tem as garantias constitucionais que minimamente garante um mínimo de qualidade de vida do trabalhador. Fabrício, nesse novo formato de Horizonte de Debate ao vivo, eu tenho trazido um livro para discutir com os telespectadores sempre. E o livro de hoje tem a ver muito com o que você colocou. O Poder que Brota da Dor e da Opressão, do Eduardo de Vasconcelos. O Eduardo é amigo do meu orientador de mestrado, João Leite. Um abraço para você, divulgando o livro do Eduardo Mourão. Ele fala exatamente do empoderamento a partir disso. As pessoas estão sofrendo, existe poder brotando sobre isso. Adoro o título do livro do Eduardo, O Poder que Brota da Dor e da Opressão. Se estamos oprimidos, estamos doídos, é claro, vai ser ruim para todo mundo, mas existe poder em torno disso. E aí essa ideia da cooperativa ela é fantástica. Quando as pessoas se juntam num grupo, e aí hoje em dia é tão fácil, né? Tem sempre um adolescente em casa que sabe mais de tecnologia do que a gente, para poder colocar isso no Instagram, para colocar isso no Facebook, o que é sensacional esse processo. Participe conosco, estamos falando de cooperativismo, então vamos fazer esse Horizonte de Debate em conjunto, no 99642-8473. Pamela, quando falamos do desalento dessa pessoa, quando falamos de inflação baixa, de juros baixos, o que dizer para esse sujeito que deixou de procurar emprego, mas que ele está com dificuldade em manter, por exemplo, essa ideia de procurar um ponto,
ele não gostou muito da ideia do Daniel de ir lá trabalhar para uma outra pessoa. O que dizer para esse sujeito que ele deixou de ser desempregado e hoje é o desalentado? Olha, a questão do desalentado, a gente tem um público, né? Muitos jovens voltaram a estudar, né? Então eles deixam de procurar emprego e estão estudando. A questão das donas de casa também, elas não entram na contagem do IBGE de desempregados, porque o CAGED mede o emprego formal, o IBGE mede tanto o emprego formal quanto o informal. A inflação baixa, ela é consequência por essa crise econômica, não necessariamente é um reflexo de de um movimento econômico, né, de um inflação baixa não significa que está tudo bem, né? Não significa. Ela, na verdade, é até um indicador que a gente não está tendo movimentação econômica. Então, o desalentado é aquela... aí já entra numa outra situação, é aquela pessoa que já procurou tanto tempo emprego e ela não conseguiu, aí ela resolveu parar, que ela resolveu sair do mercado, entrar no empreendedorismo. O empreendedorismo é interessante, mas a gente tem uma alta taxa de... A pessoa começa, abre um empreendimento, ela dura 2 anos, porque ela não tem uma capacidade de gerir aquele negócio. Nós somos talvez campeões em empresas que abrem e empresas que fecham, né? Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.